E aí, meus queridos, minhas queridas, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Sou o professor Rafael Neri e hoje a gente vai falar de um grande pensador dentro do contexto da Sociologia. Lembrando que a gente já começou a falar sobre a tríade da Sociologia, falou um pouco do Emile Durkheim e hoje a gente vai falar do Karl Marx e alguns conceitos, principalmente a ideia da mais-valia. Beleza? Então, fica ligado aí que depois da vinheta a gente vem com muito assunto. Então, galera, Karl Marx, né, ele ainda é considerado um dos grandes nomes da sociologia, junto tanto com o Emile quanto com o Max Weber. Porque a gente trata tanto o Karl Marx quanto o Emile ou o Weber como esses grandes nomes? Porque é a partir dos estudos deles a gente vai influenciar a grande maioria das produções sociológicas na contemporaneidade, a partir do século XX. Tá? Seja, por exemplo, para ter uma continuidade no pensamento de Marx, como a gente chama do marxismo, então a gente vai ter grandes linhas de pensamento marxistas, por exemplo, a Escola de Frankfurt, ou pensadores como John Rawls, ou o próprio Lenin na aplicação do socialismo na União Soviética. Então a gente vai ter outros grandes pontos que são a discussão contrária à desconstrução do pensamento de Marx, quando a gente pensa no von Mises, na Escola Austríaca de Economia, né? Seria um grande nome aí que a gente vai também falar um pouco lá na frente sobre essa galera que vinha desconstruindo o pensamento de Marx. Então é um cara que ele vai estar sempre muito próximo dos nossos estudos sociológicos atuais, do século XX e século XXI. A gente vai ter grandes nomes que vão trabalhar em cima do pensamento dele. Por exemplo, Bauman ele traz a mais-valia de Marx no contexto dentro da globalização, né? Então, são coisas que a gente precisa entender. Rafa, mas a gente tem uma ideia de que Marx vai cair no Enem? Assim, dificilmente a gente vai encontrar o nome de Karl Marx no Enem por todo o contexto que a gente se situa, né? Porém, entendê-lo é importante para a gente poder entender o resto da sociologia. Até que se você for estudar uma coisa que discorda dele, né? Quando a gente for estudar o contexto neoliberal, von Mises, né? A escola também de Chicago, a gente tem que entender por quê, o que é que eles discordam de Marx. Então a gente precisa entender um pouquinho aí essa ideia do Marx para a gente poder se nortear melhor, beleza? Mas qual é o problema, né, do Marx, para entender o Marx? Talvez o grande problema do Marx seja a interpretação que nós fizemos nele e aplicamos nele na sociedade. Né? E isso é um grande problema para a gente, porque a gente olha para o Marx e imagina diversas coisas que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Que a gente escuta as pessoas falando. Então a aplicação do Marx ela gerou um grande problema para a gente entender realmente Marx. Né? Porque a gente vem com aquela ideia de ou você ama ou você odeia, e não é um nem outro. A gente não precisa nem amar nem odiar Marx, a gente precisa entendê-lo. Não é complicado. Eu separei aqui 4 grandes pontos que eu vou falar bem rapidinho deles, tá? Porque a gente vai realmente falar um pouco mais sobre o processo da mais-valia, mas eu tenho 4 grandes pontos que eu posso entender o Marx. É o entendimento sobre a análise sobre a produção capitalista, a ideia de que Marx ele odeia o capitalismo, é uma ideia que não é aplicada à sua teoria. A análise dele é em cima da produção exploratória do capitalismo, então essa é a grande crítica que ele vai trazer, principalmente no Manifesto Comunista ou no Capital, no livro Capital, né, o conjunto de livros. Então a gente vai ter essa ideia. Então, isso é o primeiro ponto, entender essa análise de produção capitalista. Dentro desse contexto, Marx vai dizer que a gente só consegue analisar a sociedade a partir de observar a produção do trabalho do homem, o homem na transformação da natureza. Então, é o trabalho que define como a sociedade funciona. Né? Então, em uma sociedade escravista, eu tenho um modo de trabalho e eu tenho um modo de uma sociedade funcionar. Numa sociedade feudal, numa sociedade onde a produção é oriental. Então, essas características da análise da sociedade ela se dá pelo trabalho. Então, por isso que ele vai olhar para a produção capitalista, porque o ambiente, o meio que ele está, é o capitalismo.
Então, se ele quer entender as problemáticas existentes naquela sociedade, ele tem que olhar para o modo de produção capitalista. E ele vai perceber que o modo de produção capitalista é um modo de produção que é exploratório. Né? Tem que lembrar, o Marx está analisando a industrialização no início do seu processo, basicamente, numa Alemanha que tem uma industrialização tardia. Então, se a gente pensar na Europa em si, eu tenho de 12 a 16 horas diárias, depende do local. Né? Se eu vou para a França, eu tenho 12 a 14, Inglaterra 10 a 14, Alemanha eu tenho 16 horas diárias de trabalho. Então, é um processo extremamente exploratório, realmente exploratório. É como a gente imagina hoje em algumas questões quando a gente pensa no sul asiático, né? Onde eu tenho uma produção industrial extremamente exploratória. Tá? Então, Marx na análise sobre a produção capitalista. Outro ponto muito importante, e esse é muito abordado em questões de Marx, se você vai fazer um estadual, né? Se você vai fazer um IF, a gente sempre vai ter uma questãozinha ali de Marx, é o contexto de ideologia. E é bom a gente lembrar que ideologia ele tem vários significados dependendo do local onde você bota. Né? Então, eu tenho que entender, né, essa simbologia dentro do contexto de Marx. Dentro do contexto de Marx, ideologia nada mais é do que um discurso da classe que está no poder se manter no poder. E como é que existe um discurso, como é que funciona o discurso de quem está no poder para se manter no poder? É bem simples. Né? Ela simplesmente faz um discurso onde ela retira a ideia de divisão de classe. Onde leva para as pessoas a ideia de que não, eu não tenho uma desigualdade latente. Eu não tenho um poço de desigualdade. Esse é um ponto que é extremamente essencial para a gente entender. A ideologia é o discurso de quem está no poder para se manter no poder. Esse discurso é simplesmente levar aquela população que é controlada a não sentir a desigualdade existente. E aceitar a realidade como se está. Tá? Isso é um ponto muito importante. Porque a gente só consegue chegar à transformação quando a gente consegue entender a exploração que nós passamos. E aí que vai entrar o contexto da mais-valia. A gente vai falar já um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, mais aprofundado sobre isso. O outro ponto é o comunismo científico. Bora lá. Esse ponto a gente tem que deixar bem claro. A gente muito sempre refere a Marx, comunismo. Comunismo, Marx. Como se Marx fosse o único cara que tinha falado do comunismo. E cuidado, isso é casca de banana. Marx ele não foi o primeiro e nem o último a falar sobre, teorizar sobre comunismo. Né? Se a gente pensar, o primeiro pensamento comunista que surge é baseado no pensamento de Rousseau, teórico, né, francês, sobre o contrato social, a ideia de que a propriedade privada era algo maléfico, né, que corrompia o homem. Então a gente vai ter Rousseau. Logo, a Revolução Francesa ela se passa por ideais comunistas. Então, dentro da Revolução Francesa que vai surgir os primeiros teóricos comunistas. Então, a gente vai ter o utópico, o comunismo babovista, o reacionário, o revolucionário, o reacionário, o conservador e o científico de Marx. Tá? Então, é um ponto muito importante. Em uma aula à parte, a gente vai falar sobre o comunismo em particular e a gente vai entender um pouquinho como seria isso. Né? Entender, será que existiu algum mundo, desculpa, algum mundo é meio improvável, mas será que existiu algum país comunista real na avaliação ou na teoria de Marx no mundo? Ou será que só tivemos ditaduras sociais? Então a gente vai ter uma aula só para isso lá na frente, tá? Então fica esperando aí que essa aula não vai demorar muito não, beleza? Mas o que a gente vai sempre, né, o que a gente vai meio que olhar um pouquinho agora, um pouco mais profundo, é a mais-valia, né? Porque a mais-valia é um ponto muito chave no pensamento marxista, né? Porque é a partir do entendimento da mais-valia que a gente percebe as nossas desigualdades, a gente percebe que é explorado. É o contexto da mais-valia que vai levar para o proletariado, certo? Uma consciência de classe. É o que Marx ele vai preconizar, é o que ele vai tentar fazer através de todo o processo da sua
caminhada pela Europa, né, a Liga Comunista e todo aquele contexto. Mas, Rafa, eu sempre fico escutando o que é mais-valia. Sempre eu vejo alguém falando, mas a mais-valia é isso, aquilo, outro. Mas o que danado é mais-valia? Né? O que danado é essa mais-valia? Pô, é simples. Lembra disso. Ó. Mais-valia é o trabalho que tu exerce, tu não recebe por ele. É exatamente isso. É a mão de obra que tu faz, tu não é paga pela aquela mão de obra. Tá? Então, por definição, ela está aqui em cima, tá vendo? É o termo usado para designar a disparidade entre quanto eu recebo, quanto eu trabalho. O meu salário e o trabalho produzido. É a disparidade, isso quer dizer que eu recebo menos do que eu produzo. Isso é mais-valia. Então é bem simples, vamos pensar. Um exemplo aqui bem rápido. Eu sou péssimo em matemática, então a gente vai fazer o mais simples possível, beleza? Se fosse o Luiz, o Luan, o Rogério, e aí eles desenrolam bem, mas eu não nasci para matemática. Né? Então, vamos dizer que tu trabalha numa fábrica e tu ganha R$2 por dia de trabalho. Isso que equivale numa fábrica de sapato, tá? Equivale a um sapato que tu produz no dia. Só que tu não produz só um sapato por dia. Tu produz 5 sapatos por dia. Tá? Então, se tu trabalhar 5 dias na semana, tu vai receber 2. Tu vai receber R$10. Só que tu produzisse 5 cada dia. Tu deveria ganhar 10 cada dia. Não 10 no final de semana. Então, esse restante é um lucro indevido do dono da empresa. Porque o lucro dele, ele vem da vendagem do produto. Eu gasto R$2 na produção e eu vendo lá no mercado por 7, por 10. Beleza, tranquilo. E aí o dono ele tem um lucro em cima disso. Só que além desse lucro da vendagem, o dono está tendo um lucro em cima do trabalho que ele não paga. Isso é a mais-valia. A mais-valia ela pode ser aplicada hoje, principalmente quando a gente olha para o sul asiático. Essa mais-valia ela ainda é aplicada hoje, quando a gente olha para alguns contextos dentro do Brasil. A gente tem um grande crescimento do trabalho exploratório. Tá? A mais-valia é basicamente isso. Tá? É o quanto eu trabalho e o quanto eu recebo. A diferença. E essa diferença aqui fica para o dono da empresa. O problema, relembrando, o problema não é o dono, o Max ele não traz para mim o problema do dono da empresa ganhando lucro. Isso não tem problema. O problema é que o lucro dele seja em cima do trabalho que ele não pagou ao cara. Tá? Esse é o conceito mais claro da mais-valia de Marx. Né? A gente escuta muito, Marx ele é totalmente contrário à burguesia, isso, aquilo, outro. O capitalismo, Marx ele vai fazer os seus pontos positivos e os negativos, tanto quanto do capitalismo, quanto da burguesia. Né? E o problema para ele é que a burguesia, quando ela foi uma classe revolucionária, antes da Revolução Francesa, e quando ela causou a revolução, ela esqueceu de quem causou a revolução com ela. E ela transformou o Estado em o seu escritório particular. Essa é a definição de Marx, tá? Ele disse que a burguesia, depois de alcançar o êxito na Revolução Francesa, ela simplesmente transformou o Estado em seu escritório particular e esqueceu daquela galerinha que lutou com ela. Tá? E isso é um grande problema. Então, é nessa perspectiva, é só quando eu conseguir entender essa mais-valia, é que aí sim eu vou ter uma consciência de classe, eu vou entender que eu sou explorado, e aí eu posso causar a revolução. Isso se baseia no pensamento do materialismo, né, do Karl Marx. Por que materialismo, Rafa? Por que esse nome? Porque é produção, né, é trabalho. Então, eu vou ter o materialismo de Karl Marx, onde ele divide o materialismo histórico e o materialismo dialético. O materialismo histórico é o entendimento de onde eu tenho cada produção. Por exemplo, eu tenho
a ideia de que o poder ele sempre esteve com quem tem uma condição financeira melhor, né? E isso divide a sociedade em a classe que tem o poder e a classe que não tem o poder. Eu tenho o materialismo dialético, que é a classe que não tem o poder, ela, quando ganhar consciência de classe, ela vai causar uma revolução, ela vai entrar em conflito, né, com essa classe que tem o poder, e eles vão transformar a sociedade. Tá? Então, o grande problema aqui não em si é o dinheiro, mas sim o poder. Então, quando a gente pensa na solução de Marx, que é o comunismo, a gente pensa numa descentralização de poder. Porque o comunismo de Marx é uma sociedade sem Estado. Porque o Estado é a representação da centralização do poder. Então, esse Estado ele tem que ser dissolvido e a minha sociedade ela tem que ser, né, descentralizada no poder. E aí sim, eu ia ter uma sociedade igualitária na imagem de Marx. Beleza? Lembrando disso, eu preciso da consciência de classe para que eu consiga entender que existe uma classe que tem o poder e eu sou da classe que não tem o poder. Assim eu gerar o conflito e eu transformar a sociedade. Basicamente é isso que a gente vai ver de Marx hoje. Tá? Qualquer dúvida, deixa no comentário. A gente, mais na frente a gente vai fazer alguns exercícios, vou trazer exercícios para a gente trabalhar aqui e entender como é que isso cai no Enem. Beleza? Deixa no comentário, a gente responde. Segue as nossas redes sociais, segue o Instagram do XEnem, tá? Tá aqui embaixo na descrição, tanto o Facebook quanto o Instagram. Aí tu segue lá, tem várias dicas, a gente tá botando todas as dicas quase todos os dias, então tem dicas massas, notícias, beleza? Então participa aí, interage, a gente vai liberar material para vocês também, tá? Beleza? Então, a gente já tem encontro marcado, lembra sempre disso. Toda sexta-feira eu tô aqui, Rafael tá aqui e eu espero vocês aqui também, tá? Beijão para vocês, tchau, tchau.